Bom, vamos começar então, secretário, falando sobre a questão do acolhimento dos repatriados, né? Muitos que estão lá, não só em Gaza, mas estão também em Israel, não têm família aqui. Então ficam preocupados de vir para cá e não ter recursos. Alguns até desistiram, né, de aceitar acolhimento brasileiro porque viriam para cá e não teriam onde ficar, não teriam trabalho. O governo brasileiro vai ajudar essas pessoas nesse sentido? Sim, com certeza o governo brasileiro ajudará essas pessoas que estão na zona de conflito na faixa de Gaza. Já existe uma operação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, preparada para fazer essa recepção. Vagas em abrigamento, em acolhimento, já foram disponibilizadas aqui no Brasil. Portanto, essas pessoas podem ficar absolutamente tranquilas de que serão corretamente acolhidas aqui, receberão o melhor tratamento possível, com tratamento médico, com regulamentação e regularização migratória, serão recebidas por equipes multidisciplinares, inclusive com a participação de todas as organizações dentro do sistema ONU, como a OIM e a Acnur. Portanto, o governo, como sempre, como desde o início deste conflito, vem empreendendo uma operação de excelência na repatriação dos brasileiros. O governo continuará assim fazendo. Agora, só para arredondar, secretário, a gente está falando de quantas vagas, onde estão essas vagas? Em São Paulo, Rio de Janeiro? Como que vai funcionar exatamente esse plano? Bom, eu estou falando especificamente nesse caso dos repatriados que estão na zona de conflito da faixa de Gaza, certo? Nós temos aproximadamente 30 pessoas ali. Dessas pessoas, algumas ainda mantêm vínculos familiares com o Brasil. E essas pessoas, portanto, já sinalizaram que ficarão com seus familiares aqui no Brasil. Nós temos aproximadamente deste grupo 15 pessoas que não têm mais vínculo familiar aqui no Brasil. Essas 15 pessoas serão abrigadas, já têm vagas disponíveis e garantidas no estado de São Paulo. Então, por enquanto, o que nós temos são vagas garantidas para aqueles que necessitam dessas vagas. A partir do momento que novas necessidades surgirem, novas vagas forem solicitadas, nós, assim, procuraremos e certamente localizaremos e disponibilizaremos essas vagas para essas pessoas. Secretário, bom, muita gente que está em Gaza, brasileiros e familiares, eles têm uma vida em Gaza economicamente, trabalham lá, enfim, vão chegar aqui no Brasil, vai ter esse acolhimento, mas é a preocupação com oferecer talvez uma ajuda ali, um trabalho, algum tipo de benefício em relação à renda. Isso o governo vai trabalhar? O governo já tem um plano, uma estrutura para isso? Olha, nós temos que trabalhar com essa situação por etapas. O primeiro momento, que é o momento, a bem da verdade, mais difícil e está sendo tocada de forma exemplar pelo Ministério das Relações Exteriores, pelo ministro Mauro Vieira e por sua equipe, é a negociação para a retirada dessas pessoas de lá. Essa negociação é intensa, vem acontecendo há vários dias. Infelizmente, ainda não conseguimos, né? Houve aí momentos em que este voo poderia ter decolado, momentos de maior dificuldade. É uma negociação diplomática que envolve, obviamente, uma série de países. Então, esse é o primeiro momento que nós precisamos, o primeiro obstáculo nós precisamos vencer. Nós precisamos fazer com que esse avião decore. O segundo momento é um momento de recepção, de acolhimento, de tratamento médico, de regularização migratória. A operação que nós montamos de recepção, como eu disse, ela inclui o Ministério da Saúde, com ambulâncias, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, Polícia Federal para fazer toda a regularização documental, eventual pedido de refúgio, quem cuida do refúgio no país é a Secretaria Nacional de Justiça, Receita Federal para fazer todo o desembaraço aduaneiro, ONU, Acnur e OIM para cumprir todo o protocolo necessário, porque há um protocolo específico para recepção de pessoas em zonas de conflito com intérpretes, porque muitas das pessoas ainda não falam português. Então essa é a segunda etapa. Óbvio que existe uma terceira etapa de um acolhimento propriamente
a longo prazo, necessário para pessoas que já vêm de uma região de conflito, com todo, obviamente, o peso, todo o trauma que isso carrega e a necessidade de reconstruir a sua vida aqui no país. Esse é um terceiro passo que certamente será dado. Nós temos uma história de acolhimento dentro do país, nós temos uma comunidade que acolhe e certamente está no radar do governo brasileiro a necessidade de que este acolhimento futuro seja feito de forma digna, de forma respeitando o direito humanitário. Então, isso está sendo montado, mas nesse primeiro momento nós temos 2 etapas anteriores ainda para ultrapassar. Exatamente, e essa é a mais difícil, pelo que a gente está percebendo, né? Porque não depende apenas do Brasil, como o senhor falou, depende principalmente dos que estão envolvidos diretamente com a guerra, né? Israel e Hamas também. E essa rota terrestre até entrar no Egito por Rafah, é a única possível, secretário? Tem alguma outra que pode ser negociada, uma saída por mar, por exemplo, não sei, que seja possível também? Há várias negociações em andamento, tanto que o aeroporto de embarque não é certo ainda, nós não sabemos, né? O avião presidencial, veja bem, o Brasil, como tem sido, de fato, pioneiro, né? Um exemplo de acolhimento humanitário, o país tem sido um exemplo, inclusive ajudando os países latino-americanos vizinhos que não têm a mesma possibilidade de repatriar com a rapidez necessária os seus nacionais. O Brasil, realmente, o governo Lula tem sido um exemplo de acolhimento humanitário. O avião que estava em Roma e agora está no Egito, que pousou ontem, levando alimentação, levando água para essas pessoas, ele pode decolar para o Brasil de alguns aeroportos ali da região. Então, sequer o aeroporto de embarque, nós temos como ter certeza, porque isso faz parte, inclusive, dessa negociação que, volto a dizer, está sendo aí comandada com muito acerto pelo Ministério das Relações Exteriores, pelo ministro Mauro Vieira. Secretário, o Brasil tem a condição de receber refugiados palestinos que não têm ligação nenhuma com o nosso país, que não tem familiar aqui no Brasil, enfim. Existe algum plano e alguma ideia de receber essas pessoas aqui no país? Eu vou te dar um número em primeira mão. Ontem aconteceu a penúltima reunião do Comitê Nacional de Refugiados. O Comitê Nacional de Refugiados está dentro da Secretaria Nacional de Justiça. Nós analisamos ontem aproximadamente 120 mil solicitações de refúgio. Até a reunião do CONARE de ontem, ou seja, durante o ano de 2023, o CONARE analisou 120 mil pedidos de refúgio. No ano passado inteiro, o CONARE analisou 42 mil pedidos de refúgio. Nós teremos mais uma reunião do CONARE esse ano. A expectativa é que em 2023 o Brasil analise e conceda aproximadamente 140 mil solicitações de refúgio, sendo que no ano passado apenas 40 mil foram analisadas e concedidas. Isso é um salto histórico. Nunca na história do país se analisou e concedeu tanto refúgio. Então, eu acho que isso responde a tua pergunta. O Brasil sim está preparado. O Brasil tem um histórico de acolhimento, um histórico de concessão de refúgio, e se de fato, obviamente, observando os requisitos que a lei observa, que a lei impõe, se houver solicitações de refúgio de palestinos ou de qualquer outra nacionalidade, de qualquer outra pessoa que se encaixe dentro dos ditames da lei, o Comitê Nacional de Refugiados vai analisar. E a gente imagina que uma boa parte desses pedidos devem ser de afegãos, na verdade, né? Que tem vindo principalmente via aeroporto de Guarulhos, secretário, é isso? Não, o número maior de pedidos de refúgio que nós temos no país são de venezuelanos. Venezuelanos. Esse é o número maior, sim. Entendi. Bom, e aproveitando que a gente está falando de outras nacionalidades envolvidos aí diretamente no conflito, a gente tem já pessoas de outras nacionalidades que vieram para o Brasil nesses voos da FAB. Isso vai continuar? A gente está com alguma previsão já de uma segunda fase desse trabalho de repatriação? Esse trabalho continua. Esse trabalho continuará. Infelizmente, o que a gente espera, bem da verdade,
é a cessação desse conflito, né? O Brasil tem, e a política externa brasileira tem se dedicado, e volto a dizer, aqui não tem que haver neste momento, pelo menos eu não gostaria de ver, infelizmente ainda vemos dentro do nosso país a polarização política tentando, de certa forma, deixar polarizada a resolução do conflito, mas não importa se você apoia ou não apoia o governo, uma coisa tem que ser reconhecida: o papel do governo brasileiro, o papel do governo Lula neste conflito tem sido exclusivamente digno de aplausos. O Brasil tem tentado promover a paz, tem tentado encontrar uma solução que cesse esse conflito, e essa é a expectativa de todos nós, né? A expectativa de todos nós é que, num curto espaço de tempo, se chegue a uma solução não violenta desse conflito que é histórico. Agora, se essa solução não acontecer num curto prazo, os voos de repatriação e as soluções humanitárias por parte do Brasil, que tem sido, volto a dizer, pioneiras, tem que continuar. Tem que continuar essa operação, vai ter que continuar, e estamos preparados para continuar a fazer essa operação. A Secretaria Nacional de Justiça, que ficou incumbida da repatriação desses brasileiros que estão na faixa de Gaza, está 24 horas por dia trabalhando para fazer um atendimento e uma recepção de excelência, e vai continuar fazendo esse trabalho quanto tempo for preciso. É complicado porque as críticas vêm devido ao posicionamento do Brasil, que foi ficando mais claro, mais direto também, né, secretário? À medida que o conflito foi se intensificando, e surgiu também uma pressão para isso no Conselho de Segurança da ONU. Mas, de qualquer maneira, separadamente, o trabalho diplomático, o trabalho de resgate das pessoas que estão pedindo ajuda tem ocorrido sem nenhum impacto, independente das críticas que têm sido feitas ao posicionamento do governo brasileiro dentro do Conselho de Segurança da ONU, inclusive, né? Isso não tem atrapalhado na questão diplomática do Brasil, né? Não tem atrapalhado, ainda bem, porque nós estamos falando de salvar vidas, né? Que é tirar vidas de uma zona de conflito, de uma zona de tensão. E tem leis internacionais que têm que ser respeitadas. Ainda que em situações de conflito armado, há leis que têm que ser respeitadas. Há convenções que têm que ser respeitadas. Então, mesmo dentro de uma exceção, que é o conflito armado, mesmo dentro de um momento que é absolutamente atípico, são vidas colocadas em risco, vidas se perdendo por conflitos, você tem que respeitar convenções e tratados internacionais, né? Então, o mínimo que se espera, e pedir esse mínimo não é pedir demais, é o que o Brasil está tentando fazer com que aconteça. Secretário, existe um dia D, eu sei que é muito difícil falar isso, mas de uma expectativa que vocês trabalham de que até essa data limite vocês acham que conseguem tirar os brasileiros da faixa de Gaza? Olha, se eu tivesse esse dia D, eu não teria passado tantas noites com poucas horas de sono nas últimas 72 horas. Eu estou esperando esse dia D acontecer há alguns dias, porque a expectativa nossa aqui é muito grande, né? A qualquer momento esse voo pode decolar, nós vamos ter aí um intervalo, digamos, de aproximadamente 15 horas, né, entre a informação deste voo decolar até o momento do desembarque aqui. Por isso eu tenho que ficar a postos 24 horas por dia para poder, de novo, como eu já disse, receber esses cidadãos repatriados da melhor forma possível. Eu gostaria de ter esse dia um pouco mais claro, para que eu possa pelo menos ter algumas horas de sono, mas não temos esse dia, mas não importa. O que importa é fazer esse trabalho e entregar essa missão como ela tem que ser feita. E a gente segue na mesma expectativa e na torcida para que esse dia chegue o quanto antes, né, e a agonia dessas pessoas termine. Secretário Nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho, obrigada pela conversa, pelo tempo aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Secretário. Imagina, estou à disposição de vocês. Um bom trabalho.